Amigos dos estudos do livro Nosso Lar, mais uma vez estamos aqui estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Vamos iniciar os nossos estudos do capítulo 36 com a nossa oração. Senhor Deus, Mestre Jesus, que a sua força, Mestre Jesus, possa tocar os nossos corações, que tenhamos a fé, que possamos sentir os ensinamentos do seu Evangelho. Nos envolva nesta tarefa de estudarmos os temas da vida. Que o Senhor possa abençoar os enfermos do corpo e os enfermos da alma. Fique sempre conosco, graças a Deus. Amigos, nós iremos estudar o livro Nosso Lar. Então vamos para o slide primeiro. Vamos para o primeiro slide. Eis aí o nosso mentor, orientador, André Luiz, que tem ensinado a todos nós a superar enigmas pessoais, dilemas, dificuldades, através da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, lembrando o Mestre Jesus. Vamos para o slide número 2. Eis aí a descrição do livro, do capítulo 36 do livro Nosso Lar. Livro Nosso Lar, capítulo 36, de nome O Sonho. André Luiz, após finalizar as tarefas das atividades na colônia espiritual Nosso Lar, ali no complexo hospitalar da colônia, ele, cansado, foi convidado pelo mentor Tobias a descansar num apartamento próximo ali das câmaras de retificação. E ele faz uma oração antes de dormir, descansar. É interessante que o espírito desencarnado, ele descansa, ele sonha, ele tem um sono natural. E ao descansar, ele entra no sono. E ao entrar no sono, ele percebe que ele sai do corpo através do desdobramento. Este desdobramento, primeiramente, para todos nós, espíritos encarnados, nós imaginamos que a mediunidade de desdobramento, ela é acessível somente para o espírito encarnado. Neste capítulo, entendemos que não. André Luiz tem aí o desdobramento, mas com o espírito desencarnado. Então, o perispírito possui vários corpos. Uma vez que ele mesmo diz que ele deixou o veículo inferior. E ao sair do corpo, ele estava consciente, ciente de tudo. Ele teve um encontro com a mãe, em que neste encontro houve um diálogo encantador. Orientações da mãe de André Luiz. Então vamos para o slide número 3. Eis aí o slide número 3. Temos temas do capítulo. Temas do capítulo. Item 1, perispírito. Conforme dito, André Luiz apresenta para todos nós no capítulo 36, de nome O Sonho, ele, ao descansar após as tarefas das atividades no ambiente hospitalar da colônia espiritual Nosso Lar, ele, ao dormir, espíritos encarnados dormem, os espíritos encarnados dormem, e no caso do André Luiz, ele sai do corpo, se desdobra. Então existe a mediunidade de desdobramento. E quando ele deixa o corpo, ele diz como veículo inferior, ele alcança um outro corpo mais avançado. E ele vai ao encontro da mãe. Ele é orientado, e existem ali informações que ele se encontra no barco e é conduzido até que ele possa alcançar a mãe dele. E naquele diálogo, a mãe explica diversos temas da vida.
Um deles, e aí podemos analisar o item 2, a prática do bem exterior. São palavras da mãe do André Luiz. Segundo ela, a prática do bem exterior, já que o André Luiz vive e desenvolve tarefas nas câmaras de retificação, sabemos que neste ambiente hospitalar, André Luiz ele e os demais irmãos recebem os irmãos desencarnados que se encontram no umbral, e a mãe do André Luiz resolve desenvolver temas a respeito do bem, da caridade, do altruísmo. E ela diz o seguinte: a prática do bem exterior é um apelo, é um caminho para que possamos alcançar a prática do bem interior. É interessante, amigos dos estudos, quando nós desenvolvemos a prática do bem exterior, a caridade, o esforço para auxiliar aqueles que necessitam das nossas mãos, na realidade, estas atividades no mundo objetivo, no mundo das realidades físicas, são apelos, são caminhos que vão nos conduzir para a prática do bem interior. Eis aí o item 3. Porque quando eu desenvolvo valores da caridade, auxílio, eu estou na realidade desenvolvendo também simultaneamente o bem interior, que vão edificar em mim, com as atividades da caridade, no bem exterior, vão edificar em mim, primeiro, o valor da vida em doação, doar de si mesmo. E temos uma orientação de Emmanuel no livro Vinha de Luz, de nome A Caridade Essencial. Ele diz que a caridade essencial é justamente esta prática do bem interior, quando nós procuramos viver, sentir e agir segundo os valores do cristianismo primitivo, do Evangelho do Mestre Jesus, conseguimos edificar virtudes que vão nos fortalecer nos momentos, nos instantes de testemunhos que nós iremos passar. Todos nós, quando encarnamos, vivemos as experiências necessárias para a nossa evolução. Expiação, prova. Neste momento que eu preciso ter resistência, renúncia, abnegação, na realidade, eu preciso edificar esses valores em mim, desenvolvendo a prática do bem interior. Desenvolver introspecções, edificações do bem. Uma vez que eu desenvolvo no mundo exterior, pouco a pouco eu também necessito em desenvolver esses valores internos, essa vida interior, para que no momento das dificuldades, das tempestades da vida, da escassez, eu tenho condições de resistir. Senão, amigos dos estudos, irei ficar em aflições, irei ficar numa tristeza sem fundamento, porque eu não desenvolvi em mim essa caridade essencial, esses valores internos, para que eu possa aprender a resistir, a testemunhar a fé no Mestre Jesus. Temos aí o item 4, personalidade em experiência. Palavras da mãe de André Luiz. Estas personalidades em experiência, segundo a mãe de André Luiz, são essas que nós estamos em cada encarnação adquirindo valores, experiências, às vezes são vivências que representam limites evolutivos. Eu não consigo desenvolver, avançar esta beleza de sair um pouco de si mesmo, do ego, procurar desenvolver a personalidade eterna. Estamos agora no item 5 dos temas do capítulo. Segundo a mãe do André Luiz, esta personalidade eterna, essa sim,
deve prevalecer a fim de que eu possa avançar. Então, na personalidade e experiência, em cada encarnação eu aprendo a ser melhor mãe, pai, filho, um profissional equilibrado, e com tais valores e com tais atividades eu vou moldando a minha personalidade. Só que em cada encarnação eu devo expandir esse valor para Deus, para o sagrado, a fim de que eu possa entender que essa personalidade eterna, ela vai tocando em mim, ela vai desenvolvendo em mim uma espécie de estética divina. Então, amigos dos estudos, nós temos aí orientações sagradas da mãe de André Luiz. Então vamos agora para o slide número 4, fragmentos do capítulo. Eis aí o slide número 4, fragmentos do capítulo, em que nós iremos detalhar, procurar estudar mais a fundo algum pensamento dos mentores, orientadores. E hoje nós temos a mãe de André Luiz, já que André Luiz, neste capítulo, ele saiu do corpo, do veículo inferior, considerando que o perispírito existe vários corpos no perispírito, e ele sai desdobrado e vai ao encontro da mãe. E nesse encontro que ele vive uma felicidade profunda, estabelecem diálogos entre eles. E nestes diálogos, a mãe de André Luiz fala sobre a prática do bem, a caridade, a personalidade, precisando alcançar a personalidade eterna. E temos neste fragmento o seguinte pensamento da mãe de André Luiz. Vamos para o trecho em que a mãe de André Luiz está nos ensinando a viver. Narração André Luiz. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens. Palavras da mãe de André Luiz. Amigos dos estudos, temos conteúdos relevantes. Então vamos entender o seguinte. Segundo a mãe de André Luiz, ela diz: a prática do bem exterior, isto é, amigos dos estudos, nós desenvolvemos as nossas atividades no nosso dia a dia, em nossa residência, em nosso centro espírita ou qualquer núcleo de espiritualidade, e naquele momento que eu estou desenvolvendo a caridade, o altruísmo, eu estou pouco a pouco também edificando em mim a prática do bem interior, para que eu possa desenvolver os valores da renúncia, do sacrifício, da abnegação, da resistência em nome do bem maior. Então, estas edificações, elas são provocadas no bem exterior. Quando eu estou me doando para alguém, na realidade eu estou construindo esses valores em mim mesmo, para que eu possa, ao me doar, eu também possa construir a boa resistência da doação, da compreensão também no meu mundo interior. Mas por que tudo isso? Existirão momentos em que nós seremos experimentados pela vida. Nós iremos viver as expiações, as provas. Se porventura, nesse momento de dificuldade, do deserto da vida, eu não alcançar, não construir nenhum valor do bem em mim, eu irei ter grandes dificuldades para que eu possa viver este valor que é a resistência, o testemunho em Cristo. Então, amigos dos estudos, vou repetir esse pensamento da mãe de André Luiz. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si
para o engrandecimento dos homens. Então, amigos, vamos agora para o trecho seguinte, o segundo pensamento da mãe de André Luiz. Narração André Luiz. Toda compensação exterior afeta a personalidade e experiência, mas todo valor de tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. Finalizamos as orientações da mãe de André Luiz e temos aqui conteúdos fundamentais para o nosso autoconhecimento. Vejamos, amigos. A mãe de André Luiz diz: toda compensação exterior afeta a personalidade e experiência. Isto é, amigos, a nossa personalidade em cada encarnação, ela necessita das compensações exteriores. Compensações que sabemos que quando agimos precisamos de uma troca, sensações, natural, faz parte da nossa caminhada. O que nós não podemos é cristalizar, tornar isso permanente em nossa personalidade. Eu estou agindo porque haverá uma compensação. No dado momento, a nossa caminhada aqui na Terra, quando nós trilhamos os caminhos do bem, construindo a nossa personalidade em cada encarnação, natural, esses processos, eles operam em nós, as compensações. Mas num dado momento, nós somos convidados a viver como grande em espiritualidade, vivermos como a luz do mundo, lembrando o Mestre Jesus, o sal da terra, procurar a porta estreita do Messias. Então nós devemos simultaneamente ou deixar pouco a pouco estas personalidades em experiências para alcançar a personalidade eterna em nós, aquela que vai permitir que nós tenhamos a paz, o heroísmo, a força em Cristo. Então, amigos dos estudos, que possamos entender que as compensações, elas pouco a pouco, elas serão substituídas pelos valores das virtudes. Estou desenvolvendo o melhor em mim, não para ser compensado em valores externos, mas sim pelos valores eternos. Então, amigos, vamos para o slide número 5. Vamos para o slide número 5. Temos as correspondências doutrinárias, em que nas correspondências doutrinárias nós procuramos fazer o estudo comparativo com o livro Céu e Inferno, Livro dos Espíritos, e trazemos também o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Temos o quadro central, frisado em vermelho, em que menciona Livro Nosso Lar, capítulo 36, e vamos estudar um pouco das características da mãe de André Luiz. Segundo o capítulo, a mãe de André Luiz está orientando o filho. André Luiz está desdobrado, em que ele conseguiu sair do corpo, do seu perispírito, está no corpo mais avançado, e alcança a dimensão em que a mãe de André Luiz está aguardando ele. E eles estabelecem diálogos encantadores. E a mãe de André Luiz resolve orientar o filho a respeito da personalidade temporária em experiência e a personalidade eterna. Temos também a orientação da mãe de André Luiz a respeito da prática do bem exterior e a prática do bem interior. Segundo a mãe de André Luiz, a prática do bem exterior, a caridade, ela vai edificando em nós a caridade e a bondade interna. Como é que seria isso? Se eu desenvolvo a paciência com os meus irmãos, eu estou na caridade
no bem interno. Eu estou edificando em mim esses valores internos. E segundo Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo Caridade Essencial, ele diz que devemos desenvolver esse trabalho interno, essa caridade essencial internamente, para que possamos sentir a beleza, a resistência, os valores nos momentos em que nós seremos exigidos. A vida, amigos dos estudos, vai exigir, vai forçar em cada um de nós os valores, as virtudes, como nós iremos agir nos momentos de grandes desafios. Nós iremos aprender a resistir, a ter paciência, a saber superar aquele enigma, aquele dilema, mas se porventura nós edificarmos esses valores internos. E para isso devemos viver, sentir e agir segundo o Mestre Jesus, segundo a sua vida e o seu Evangelho. E temos no quadro primeiro, livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, Código Penal da Vida Futura. Temos o artigo 33, 33º, princípio 3. Este princípio 3 explica, esclarece, segundo Allan Kardec, que a vontade é a força, é o meio para que possamos superar aquelas imperfeições que estão presentes em nós. E a mãe de André Luiz entendeu muito bem isso. Ela, a fim de superar as imperfeições que existem ainda no espírito dela, ela escolheu os valores da caridade, do trabalho do bem, das atividades caritativas, mas ela entendeu que eu devo desenvolver, ela ensinando a todos nós, e o André Luiz, que devemos desenvolver essa edificação das virtudes, dos valores do Cristo, mas dentro do nosso espírito, no nosso mundo mental e no nosso pensamento. E este princípio terceiro do Código Penal da Vida Futura, no artigo 33, fala que a vontade é a força para que possamos alcançar esta edificação, construir uma fortaleza dentro do nosso mundo interno, para que quando se apresentar as dificuldades, a escassez, a tempestade, estarei presente com Cristo, estarei sempre no ânimo voltado ao Evangelho do Mestre. Então, amigos, vamos para o quadro número 2. O quadro número 2 diz a respeito do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Está em João, capítulo 3, versículo 6. O Mestre diz: o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. A mãe de André Luiz, amigos dos estudos, ela está renascendo do Espírito. Ela está vivendo uma espécie de fecundação. Ela está moldando um novo ser dentro do mundo mental dela, na medida em que ela está priorizando a personalidade eterna e pouco a pouco sublimando a personalidade em experiência, aquela que nós temos em cada encarnação. Estas devem ser substituídas pela personalidade eterna. Mas para isso, eu devo renascer em espírito, entender a minha natureza espiritual. Então o Mestre orienta a todos nós, e a mãe de André Luiz entendeu profundamente esta orientação de Jesus. O que nasce da carne é carne, isto é, as personalidades em experiências, as temporárias em cada encarnação, são importantes, assimilamos ensinamentos, mas elas são temporárias. E tais ensinamentos vão conduzir estas experiências para a personalidade maior, eterna, que é o Espírito. E aí eu estou nascendo do Espírito. Eu estou entendendo a minha natureza espiritual. Então, amigos, vamos para o quadro número 3, Livro dos Espíritos, questão 738
item A. Estou trazendo somente a resposta. Estas questões, como esta e as outras, as demais, dizem a respeito da lei de destruição. Este capítulo da lei de destruição menciona a respeito dos flagelos, das situações que ocorrem no nosso mundo. E a pergunta 738 item A fala sobre as questões dos flagelos, das dores coletivas que todos nós vivemos e como que Deus utiliza a dor, as dificuldades, a fim de que possamos alcançar a evolução maior. E eu estou apresentando uma pequena parte da resposta que tem a ver com o nosso estudo, já que nós podemos aqui fazer um estudo comparativo. A mãe de André Luiz explicando ao André que existe a personalidade em experiência e a personalidade eterna. A eterna são construções. Construo em cada encarnação o valor da renúncia, o valor da verdade e as demais virtudes. A personalidade eterna. E a personalidade em experiência, ela precisa de compensações do mundo exterior. Então essa personalidade transitória ou em experiência, eu devo sublimar, eu devo dar qualidade a ela de valores eternos. E temos aí uma figura, um simbolismo importante apresentado pela resposta no Livro dos Espíritos, na questão 738, item A, em que uma parte da resposta estou apresentando. Diz o seguinte: o general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Vamos entender. O general, amigos dos estudos, simbolicamente dizendo, é Deus. Os soldados somos nós, mas soldados no sentido eternos. Nós somos soldados no sentido de espíritos eternos. Uniformes são personalidades transitórias em experiências. Deus vai priorizar, Deus vai nos educar como soldados, não como uniformes que nós estamos ajustados naquela personalidade em cada encarnação. Perceberam, amigos? Então essa resposta traz como valor explicativo, esclarecedor, que Deus, ele deposita seu olhar generoso, profundo, amoroso para a nossa personalidade eterna, que é o soldado em nós, na grande batalha da vida, que devemos superar o bom combate, lembrando Paulo de Tarso. Como soldados que somos de Deus, soldados, devemos desenvolver e priorizar o nascimento do Espírito em nós. O que nasce do Espírito é Espírito. Mas se eu estou encarcerado, aprisionado no uniforme deste soldado que sou em plena batalha da vida, eu não entendi a vida. Eu estou limitado em uma percepção que não vai permitir que eu me liberte. Eu necessito dessa autolibertação. Mas para que eu possa alcançar esta autolibertação, eu devo entender esta diferença. Que na batalha da vida, Deus vai me orientar como soldado. Isto é, personalidade eterna. Mas Deus, ele não vai alimentar em nós. A força maior não vai encaminhar em nós ideias a respeito de uma percepção somente do uniforme, que é a experiência transitória. Então nós temos aí soldado, que significa o eterno em nós, e uniforme, que significa o mundo transitório. Vamos priorizar na grande batalha da vida o soldado que somos. Então, amigos, vamos para o slide número 6. Temos aí o slide número 6. Temos esta arte que representa a casa mental. Segundo o livro No Mundo Maior, capítulo A Casa Mental,
Calderaro, já estudamos em nossos encontros, Calderaro ele simboliza a nossa mente como uma espécie de casa com 3 andares, né? Digamos assim. Porão, que é o subconsciente, o passado, o pavimento principal, que é o consciente, a vida presente, e o telhado, simbolicamente dizendo, é claro, representa a nossa superconsciência, o futuro, a nossa angelitude. E a mãe de André Luiz traz temas envolventes. Ela menciona a respeito da personalidade em experiência e a personalidade eterna. A personalidade em experiência, ela se ajusta em cada encarnação, ela se apresenta em cada encarnação. Nós assimilamos ensinamentos para a nossa evolução. Segundo a mãe de André Luiz, devemos sublimar estas personalidades em experiências a fim de que possa prevalecer a eterna em nós, a personalidade eterna. E onde tais impressões, colocações de a mãe de André Luiz pode apresentar esse quadro de Calderaro, nessa arte, nesses conteúdos importantes do mentor Calderaro. A personalidade em experiência, ela está no porão e está na vida presente, ou seja, porão e pavimento principal, na casa mental, em que Calderaro está nos ensinando a entender a vida. Então, para a mãe de André Luiz, o porão, existem várias personalidades que nós já experimentamos e elas se apresentam com qualidades e algumas com comportamentos, arrastamentos perigosos. Quando eu priorizo a personalidade eterna, eu consigo conter esse passado. Quando ele é imperfeito, quando ele se apresenta com algumas impurezas, transgressões, eu devo conter, superar e sublimar, para que na vida presente, o consciente, o pavimento principal, possa desenvolver a personalidade eterna e me lançar para o futuro, para a superconsciência, para o telhado, simbolicamente dizendo. E pouco a pouco, em cada encarnação, neste movimento maravilhoso de depurar em minhas personalidades transitórias, em experiências que elas se apresentam, são muitas, eu vou sublimando, melhorando. E pouco a pouco eu vou me ajustando à personalidade eterna. E com isso eu consigo, na vida presente, me lançar para a minha angelitude. É isso, amigos dos estudos. Vamos finalizar os nossos estudos, em que nós conseguimos, de alguma forma, trazer estes temas da mãe de André Luiz, e que são temas em que tem a ver com os nossos valores. Então, amigos dos estudos, nós iremos finalizar com a nossa... É isso, amigos dos estudos, vamos finalizar com a nossa oração e lembrando as palavras do Mestre Jesus: o que nasce do Espírito é Espírito. Que possamos nascer da nossa imortalidade. Vamos orar. Mestre amado Jesus, agradecemos por este encontro, por este estudo, e que possamos colocar em prática os seus ensinamentos. Nos ensina a vivermos na verdade, para que a nossa vida seja uma realização das suas determinações, Mestre. Fique sempre conosco, graças a Deus.